E vem conferir a crítica do anime Hell's Paradise. E terminou com 3 episódios o anime Hell's Paradise. Anime esse que criou muita expectativa nos fãs quando foi anunciado antes da temporada de abril. E isso acabou criando uma expectativa muito grande em mim. Porque eu não conhecia o mangá, eu não li o mangá. Mas é um mangá que eu sei que ele vende bastante e tem uma grande quantidade de fãs. Então, por ter uma grande quantidade de fãs, eu pensei, pode ser uma obra interessante daqui. Então eu já fiquei meio alerta pra ele. E quando saiu os primeiros posters, quando saiu os primeiros trailers e saiu o vídeo mostrando como seria a opening, chamou mais a minha atenção ainda. Porque o design do universo, dos personagens, me agradou bastante. Eu pensei, tem um potencial grande. E eu esperei sair os 13 episódios pra maratonar os 13 e aí trazer a crítica pro canal. Então quando foi lançando o anime, eu fui vendo um pouco da perspectiva dos fãs, de quem estava assistindo a obra semanalmente. E começou muito empolgado, muita gente falando sobre a obra, e ao longo do caminho eu vi que eles não estavam falando mais tanto. Então isso criou mais expectativa ainda, porque eu vi que estava tendo pessoas que estavam gostando da obra. Então quando eu fui assistir, eu admito que eu me decepcionei um pouco. Talvez eu criei mais expectativa do que o anime merecia, mas mesmo assim ele acabou me decepcionando. E agora eu vou falar o porquê. Porque Hell's Paradise, ele não tem a história mais revolucionária do mundo. Na verdade, é uma história que já foi contada em animes, mangás e em outras mídias, HQs e cinema, séries de TV, de uma forma diferente. Essa ideia de pegar assassinos, pessoas que estão à margem da sociedade, jogar eles num lugar, numa missão suicida, para que se eles sobreviverem, tudo bem, mas se eles morrerem, não vai fazer diferença para a sociedade, porque eles já são pessoas consideradas à margem da sociedade. Eu já vi essa história várias vezes, contadas em mídias diferentes. E em Hell's Paradise é isso. É um grupo de assassinos que tem uma qualidade maior do que as pessoas normais, que são tão condenados à morte, que vão ser jogados numa ilha que tem algo misterioso, que eles não sabem o que está acontecendo e que eles têm que pegar o elixir da vida. Se eles morrerem, não vai fazer diferença nenhuma para o governo como um todo. Se eles voltarem com o elixir da vida, eles vão ter o perdão da sociedade e a partir daí vão poder viver suas vidas normais. É uma história realmente de confiança, falta de confiança, quem que tá certo, está errado. Vai ter as discussões que a gente vê. E as discussões dessa obra normalmente são muito interessantes, mas a premissa em si não chama tanta atenção. E no começo eu fui muito surpreendido. Os 2 primeiros episódios de Hell's Paradise são realmente muito bons. O primeiro, eles conseguem fazer um humor sádico envolvendo como uma pessoa vai morrer, que me agradou muito, me deixou empolgado, me divertiu durante quase meia hora, fazendo com que eu estava assistindo, queria saber como queriam tentar matar o cara da próxima vez, o que iriam fazer para tentar matar ele, e isso foi criando minha expectativa. Além da animação estar muito boa, muito fluida, e o design do universo, junto com as cores, chamar minha atenção. No segundo episódio, eles apresentam todos os assassinos numa área de assassinos com seus executores à sua volta. E a partir daí vai ter aquela velha batalha de colocar vários assassinos um contra o outro e só os mais fortes vão sobreviver para ir para a ilha. Essa também é um episódio muito interessante, porque mostra muito já de quem são os personagens que a gente vai acompanhar, qual é o caráter de cada um e qual é o poder de cada um. Nesse ponto a gente conhece um pouco mais de alguns personagens e já sabe o que esperar de cada um. Isso é legal, porque é um episódio também que ele gera um certo humor que me agrada, também a animação estava funcionando bem e também tem boas sequências de ação. Mas a partir do terceiro episódio, eles vão pra ilha. E aí o anime desmorona de uma forma absurda, que faz tempo que eu não vejo um anime começar tão bem e desmoronar tanto a partir daí. Porque quando você chega na ilha, você entra num universo novo, num mundo novo, numa ilha que não é explorada, você não conhece nada dela. Então você precisava que a ilha, a história, o universo fosse bem trabalhado, bem explorado, que os personagens fossem bem trabalhados, envolventes, com carisma, e precisava que a parte técnica funcionasse. Afinal, Hell's Paradise é um anime que é focado muito em luta, então a animação tinha que funcionar. Eu acho que nesses 3 pontos, eles mais erram do que acertam em quase tudo. Começando na parte da história. A história, como eu falei, ela não é super envolvente, ela não é super revolucionária, mas ela tem algumas discussões sobre o que é certo, o que é errado, tirar a vida de uma pessoa, apesar dos erros dela, vale a pena? Quem é você para tirar a vida de uma pessoa? E a pessoa que tem que tirar a vida da outra? A pessoa que é considerada a executora. Qual que fica a marca na mão delas depois de matar uma pessoa, apesar dos crimes
games dela. Então, discussões interessantes que o anime aborda muito por cima, mas nunca entra de verdade para poder entrar nas camadas mais profundas. E essas camadas eram super importantes. E nesse ponto, a história acaba falhando bastante, porque a história precisava que os seus personagens fossem vivos, envolventes e carismáticos para a obra funcionar como um todo. E eles, visualmente, têm um interesse. Como eu falei, o design da obra é super interessante. O design da obra consegue colocar os personagens como interessantes, mas na parte de apresentar e desenvolver não cria essa mesma perspectiva. Dessa forma, a obra perde muito dos seus pontos, muito das suas características, com personagens que visualmente são interessantes, bem apresentados, mas muito mal desenvolvidos, muito mal explorados. Falta ter camada neles. Então, e você não criando camadas, não criando envolvimento com eles, acaba que você perde envolvimento com a história, com o mundo. E até a ação, que por melhor que seja, também vai perder impacto, porque você não se importa se alguém vai morrer ou não ali. Então, a história já se perde no ponto de como vai desenvolver os personagens e também se perde na parte de como vai desenvolver o universo como um todo. Hell's Paradise tem um problema grave que são 13 episódios e muitos personagens para serem desenvolvidos ao mesmo tempo. Então, dessa forma, muitos quase não são desenvolvidos, muitos são praticamente descartáveis porque tem muita coisa acontecendo em tela ao mesmo tempo. E até os personagens que estão mais desenvolvidos, que têm mais tempo de tela, também não são tão desenvolvidos como eles deveriam ter sido desenvolvidos. Então até esses personagens mais principais, com mais tempo de tela, falta algo a mais. Tanto que parece que tem um momento para cada um parar e contar a sua história triste. Parece que é o anime falando, olha, a gente não vai ter tempo de explorar eles, não vai ter tempo de colocar camada para eles, então deixa ele contar sua história aí pra ver se você pelo menos se importa um pouco com eles. E isso faltou um pouco, faltou o carisma pros personagens. E também faltou carisma pro universo como um todo, porque Hell's Paradise tem um lore muito interessante em relação a poder, em relação ao universo, e também tem uma parte de mistério de o que é a ilha, o que tem na ilha, como as pessoas que estão lá têm aqueles poderes, que também não é bem trabalhado. É bem apresentado, chama a sua atenção, mas não é bem desenvolvido como deveria. Precisava de mais tempo de tela para criar mais camada e desenvolver o universo como um todo. Além disso, foi o que eu falei. Se eles não conseguem desenvolver os personagens por falta de tempo, imagina o universo. O universo acaba também ficando um pouco cru. A ilha como um todo tinha que ser um personagem à parte. Tinham que trabalhar a ilha como um personagem. Tinham que dar camada, tinham que desenvolver, colocar vida nela pra gente se importar. No fim das contas, parece só uma ilha genérica com vários monstros. E isso prejudica até os vilões da obra, porque os vilões da obra têm a história deles ligadas diretamente com a ilha. Se você cria vida pra ilha, você também cria humanidade pros vilões. Aqui não. Aqui parece só vilões genéricos com excelentes poderes e excelentes designs. Mas na parte de realmente ir mais a fundo e explorar eles, aí é que vive o problema. E Hell's Paradise mostra que ele tem um potencial na sua história, nas discussões e até personagens secundários que vão aparecendo ao longo da ilha. Personagens secundários que têm uma história interessante e poderiam ser mais desenvolvidos, mas infelizmente aqui não tiveram tempo para isso. Então a história, as discussões, a ilha, os personagens não são bem desenvolvidos. É tudo muito superficial. Claro, pode gerar um entretenimento para muita gente, porque a parte da ação até entrega alguns pontos, mas no ponto da história ter o potencial, ela é praticamente desperdiçada aqui. E foi o que eu falei, se você não cria uma ligação com os personagens nesse tipo de obra, a parte da ação não vai criar impacto para você, porque você não vai ligar para nada que tá acontecendo ali, e também não vai criar uma ligação com a história, que é algo que seria super importante. Foi o que eu falei, esse anime, ele tem discussões profundas em relação a várias camadas de vários personagens, desde a parte da mãe natureza, posso dizer assim. Tem um ponto dentro de Hell's Paradise que eles discutem pessoas invadindo um lugar e querendo meio que devastar aquele lugar, tirar o elixir da vida de lá. São coisas super interessantes que o anime simplesmente descarta e não liga para nada disso. Mas o anime poderia falhar em tudo isso e entregar uma boa parte técnica. Uma boa parte técnica que faria assim, ó, o anime ele não consegue chegar no seu potencial máximo, mas na parte de entretenimento ele vai entregar bem. E não é isso que acontece também. A parte técnica, como eu falei, ela começa muito bem. A parte das lutas, a sequência de ação vão funcionando muito bem. Mas ao longo da obra, a queda é gigantesca na qualidade da animação. Continua muito melhor que muito anime por aí, mas a queda é visível. Se muitas cenas estáticas, muitas lutas sem impacto, muito porque a gente não liga pros personagens, mas muito porque a animação caiu muito de qualidade e é muito decepcionante. Até os personagens em questão de design, que são super interessantes, você vê que até isso a animação vai perdendo um pouco dos detalhes que tinha no começo. Parece que no começo os detalhes de cada um criavam vida própria para eles. Aqui, no final, a animação vai ficando tão meio genérica que vai perdendo um pouco disso. E na parte da ação é a mais decepcionante. Apesar de ter uma trilha sonora que funciona bem, apesar dos designs serem interessantes, apesar de ter cenas de lutas boas, no final, até a parte que era melhorzinha acaba decepcionando. Concluindo
Concluindo, Hell's Paradise é um anime que tem um potencial gigantesco. Tanto que apesar de eu não ter gostado da primeira temporada, eu espero muito da segunda. Eu acho que ela tem um potencial para melhorar, evoluir e trazer uma boa obra no fim das contas. Porque aqui, tudo que mostra que tem potencial acaba decepcionando. A história tinha um potencial gigantesco. No fim, ela acaba decepcionando. O universo poderia ser bem expandido, explorado e desenvolvido. Algo que também não é tão bem feito. Os personagens são interessantes visualmente. Eles te apresentam um bom design que faz com que você queira ver mais da obra. Mas a partir dali, a partir de como o anime vai desenvolvendo, eles também vão perdendo muito do impacto. E a parte técnica é a mesma coisa. Tem pontos muito bons que vão perdendo qualidade ao longo da obra. Não sei o que aconteceu, não sei se o estúdio pegou mais de um anime para fazer ao mesmo tempo e a qualidade foi caindo porque eles não conseguiam trabalhar muitos animes ao mesmo tempo, mas em todos os pontos o anime foi caindo de qualidade, principalmente na parte técnica, que eu acho que era um ponto muito alto no começo e terminou bem abaixo do que esperado. E por isso que eu fecho o anime Hell's Paradise com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Hell's Paradise? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.